Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e hoje eu estou aqui para falar de Ellen White. Será que Ellen White é uma falsa profetisa ou é uma profetisa verdadeira? Antes eu queria deixar aqui claro para vocês, gente, que quem vos fala é alguém que foi criada numa igreja pentecostal, tá? Eu sou filha de pastor de Assembleia de Deus. Além disso também, minha mãe gostava muito de visitar, principalmente a Igreja Deus é Amor. Muitas vezes eu fui com ela. Além disso, também conheci a Igreja Congregação do Brasil. Então, essas igrejas, elas, inclusive, são pentecostais. Não há nenhum problema entre eles em acreditar no dom de profecia. Inclusive, para mim também, eu nunca tive problema com isso, porque eu convivi com isso a minha vida inteira. Eu recebi dezenas, para não falar mais de 100, dezenas de profecias. E eu recebi um estudo bíblico da Igreja Adventista. E ali então eu ouvi falar na Ellen White. Eu comecei a procurar sobre Ellen White, comentei com algumas pessoas da igreja, eu percebi o quanto as pessoas odeiam Ellen White. É um ódio que é passado de pessoa para pessoa mesmo. E eu percebi a quantidade de pessoas que falam de Ellen White com tanta propriedade que eu fiquei cabisbaixa. E eu me senti na necessidade de falar com vocês, porque a partir daí, então, eu li alguns livros de Ellen White e eu procurei conhecer mais sobre quem é Ellen White. Tanto que eu conheci que eu comecei a analisar algumas coisas, gente. Eu gostaria que vocês analisassem comigo. Na verdade, eu fiz esse vídeo não para causar nenhuma polêmica, tá? Nenhuma discussão, nenhum tipo de briga. Não. O Espírito Santo não é isso, tá? Eu vim aqui para os sinceros, para aquelas pessoas que são sinceras, que buscam na sinceridade, sabe, a Deus e as coisas de Deus. Sabe? Então, essas pessoas, elas podem estar procurando, né, informações, às vezes com toda a sinceridade do mundo, e encontram milhares de informações mentirosas. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essas coisas. Durante aproximadamente uns 5 anos, eu estudei sobre Ellen White, conheci mais Ellen White. Como eu disse a vocês, não tenho problema com dom de profecia, sempre acreditei em dom de profecia. Sendo legal aqui, 98% das profecias que eu recebi, elas não se cumpriram, tá? Não se cumpriram. E 70% mais ou menos dessas profecias que eu recebi nas igrejas, elas não tinham nem nexo, nem sentido nenhum para mim, tá? Para minha vida. E o que se percebe também, o que se percebeu com todo respeito, gente, eu sei que tem muitas pessoas sinceras, o Senhor está vendo, tá? Ele julga cada um de acordo com a luz que você recebeu, tá? Então eu conheço muita gente sincera, tá? E quando a gente a gente observa, a gente percebe que, mais uma vez sendo generosa, cerca de 30% das igrejas pentecostais, principalmente as que eu conheço, acreditam ter esse dom. E pelo menos já fizeram, pelo menos uma profecia, eu acredito. Eis que o Senhor está falando. O Senhor mandou te dizer, não é assim? Eu conheço bem. E quando eu cheguei até Ellen White, eu confesso que eu já cheguei meio preocupada, por causa de toda a fama que ela carrega. Né? E fama não pelo que é verdade, mas pelo que não é verdade. Então, irmão e irmã, assistam esse vídeo até o final, tá? Assistam com sinceridade, com o coração aberto e só depois tire as suas conclusões. Eu gostaria de levar você, pentecostal e neopentecostal, que acredita no dom de profecia, porque este vídeo é para você, tá bom? Eu gostaria que você falasse para mim, pensasse aí, se alguma vez você viu na igreja alguém apontar alguém que se denomina profeta ou profetiza e dizer, este é um falso profeta. Ou alguém espalhar boatos desse tipo. Ora, pessoal,
eu praticamente cresci na igreja e eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. As pessoas convivem com outras pessoas que profetizam, que dizem que profetizam, mas na maioria das vezes aquilo tudo não é profecia. Eles nem sabem o que é direito, o dom de profecia. E aí eu pergunto pra você já viu isso? Você já parou para pensar nisso? Porque as pessoas, inclusive os pentecostais e neopentecostais, muitos deles falam de Ellen White. Falam muito mal dela, estão preparados para falar do que nem conhece. Mas eu pergunto para você, e aqueles lá que nós sabemos porque vimos, de fato, porque investigamos, porque estamos convivendo com a pessoa? Por que nós aceitamos? Somos condescendentes com isso? Eu pergunto. Temos o direito, a moral, para falar de Ellen White? Esse vídeo, eu gostaria que com esse vídeo, você, irmão e irmã sincera, homem e mulher de Deus, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão depois dele. Eu sei, gente, que existem doidos, tá? Existem doidos, idólatras em todos os lugares, em todas as igrejas. Eu cansei de ver pessoas idolatrando pastores, pessoas idolatrando, por exemplo, pessoas que têm talentos e dons na igreja. Vi muitas vezes isso. Isso é normal. Assim também na igreja adventista, eu confesso a vocês, existem pessoas que praticamente idolatram Ellen White. Mas isso é uma minoria da minoria, gente. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, gente, que os livros de Ellen White não estão em pé de igualdade com a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Só da Bíblia foram retiradas doutrinas. Então, aquilo que dizem, aí muitos dizem, é mentira, porque eu estou dentro e eu estou dizendo para vocês que isso é mentira, tá? Como eu disse para vocês, pode haver exceções, doidos, como existe doidos em outras igrejas também. Isso é normal. O ser humano tende, se ele não tomar cuidado, ele vai tender a idolatrar outro. Isso é normal, entende? Mas eu não posso taxar Ellen White de uma coisa como ser falsa profeta, porque existem pessoas idolatrando ela, certo? Na verdade, gente, os escritos de Ellen White, eles ajudam a compreender melhor a Bíblia. E a própria Ellen White, ela diz que se nós estudássemos a Bíblia da forma correta, compreendêssemos da forma devida, nós nem precisaríamos ler os escritos dela. E outra coisa também que eu queria deixar aqui claro a vocês é que Ellen White, ela exalta em todos os seus livros, em todo o tempo, a Bíblia e Jesus Cristo. O próprio Jesus falou que nós deveríamos tomar cuidado porque nos últimos tempos haveriam falsos profetas. Então, se haveriam falsos profetas, é porque nos últimos tempos também haveriam verdadeiros, óbvio, né? Mas a Bíblia, ela fala um pouquinho sobre essa questão de como identificar um profeta verdadeiro, uma profetisa verdadeira. E um dos pontos que nos faz observar, nos faz provar aquele profeta ou profetisa, é se ele ou ela acredita que Jesus Cristo veio em carne, fisicamente, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Lá em 1 João 4:2 diz isso, que todo verdadeiro profeta, ele acredita que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, certo? Então aquele que não acredita não é verdadeiro profeta. Outra coisa, Isaías 8:20, ele fala que o profeta, ele tem que estar de acordo com a lei e os profetas, ou seja, com a Bíblia. Ele tem que estar de acordo com a Bíblia. Certo? Existem muitas profecias dela que se cumpriram, tá? E algumas que alguns apontam que não se cumpriu ou que foram mentirosas, é porque a pessoa não entendeu o contexto, não entendeu do que ela estava falando de fato,
Foi com má intenção mesmo que a pessoa estava caçando aquilo, né? Mas quando eu olho para os frutos dela, quando eu olho para o tamanho do poder que Deus manifestou nela, não tem como eu não dizer que ela é uma profetisa, porque eu nunca vi ninguém igual a ela nos nossos tempos. Eu nunca ouvi falar. Só ela, escreveu mais de 5.000 artigos sobre várias questões relacionadas à Bíblia. Só ela escreveu 49 livros, fora as compilações de tudo que ela já tinha escrito, que no total então deu mais de 150 livros, tá, gente? E aí você pode pensar, mas ela poderia ter alguma formação acadêmica. Não. Pelo contrário, ela nem terminou os estudos. Não tinha formação acadêmica alguma. Por um milagre de Deus, aquela mulher escreveu coisas incríveis. Incríveis sobre medicina, nutrição, teologia, família, administração, educação, psicologia. Gente, é inacreditável. Você que é sincero mesmo, que chegou até aqui, eu quero pedir pra você, que nunca leu um livro de Ellen White, mas que ouviu muita coisa sobre ela, escolha um livro para ler. Peça a direção de Deus e leia. Existem, se você pesquisar no Google, você encontra até em PDF gratuitamente. Em áudio você encontra. Por exemplo, um dos mais bonitos, que na minha opinião é Caminho a Cristo. Então, vá atrás, pesquise. Não dê ouvido a toda falácia que tem se dissipado por aí. E é isso que eu queria deixar para vocês aqui, tá bom? Não esqueçam de curtir este vídeo, de compartilhar em suas redes sociais e deixar o seu comentário aí, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima.